Juliana Coutinho, eu sou PRF aqui em Pernambuco. Entrei na PRF em 2006, ou seja, já fazem 13 anos, né, que eu estou na PRF. E trabalhei um tempo na pista, né, como a gente chama, em posto, na escala, e depois eu fui para o administrativo, onde eu estou até hoje. Trabalhei na corregedoria muito tempo, que é bem interessante ver também como teve uma mudança de cultura dentro da PRF do tempo que eu entrei para hoje. A PRF tinha um problema de corrupção muito grande na época que eu entrei e a corregedoria foi reformulada e reforçada, e hoje é uma polícia que eu acho que, não vou dizer que não existe mais, mas são exceções, assim. Já não é mais aquela que conseguiu mudar a cultura e a cara e com a valorização profissional também, e isso foi mudando a cara da polícia, sabe? Eu acho que a principal característica é o fato da PRF ser uma polícia de carreira única, né? Todo mundo lá é agente de polícia, não tem delegado. Quem a gente chama de delegado lá, na verdade, são os chefes das delegacias, que são os postos, que são... Então, todo mundo entra igual e todo mundo é capaz de ascender na carreira até virar diretor-geral, né? Então, isso é o que eu estava falando. Embora seja uma polícia fardada, é uma polícia de natureza civil, né? E o fato de ser cargo único, isso diminui os problemas com a hierarquia. Não que não tenha hierarquia, mas é uma hierarquia normal de qualquer trabalho. Você tem o seu chefe tem o chefe dele, tem a escala de coisa. Mas o superintendente de hoje sabe que amanhã ele pode estar na escala. Então as relações de trabalho são mais horizontais e as pessoas se respeitam mais, dialogam mais e trocam mais, porque não tem aquela coisa de eu mando, você obedece, eu boto você onde eu quiser. Isso não existe pelo menos não desde que eu entrei. Eu não sei como era no passado, mas eu acredito também que nunca tenha sido assim. Então isso é um diferencial muito grande mesmo, assim. Eu sinto. Não é uma coisa... Assim, tem muita brincadeirinha, aquelas brincadeiras, mas é brincadeira, aquela, sabe, Mas tem, por exemplo, quando eu entrei na PRF, eu lembro que existe o Núcleo de Operações Especiais, que é a parte mais operacional, que é um grupo que tem um treinamento mais pesado. E quando eu entrei, eu era bem animada, assim. Eu perguntei, mas como é? Não, mas a gente não quer mulher aqui. Eu disse, mas como assim não quer mulher, gente? Não tem uma seleção para entrar no grupo, não. Aí, não, mas é porque sabe o que é? Não é porque a gente não acredita que vocês sejam capazes. É porque a gente vai ficar preocupado. Às vezes a gente vai dormir no mato, em alguma operação, e como é que vai ficar. É um alojamento cheio de homem, então eles usavam essa... Hoje tem mulher já no NOI, mas na época não tinha. Então era sempre com um discurso de cuidado, um discurso de consideração, sabe? E aí eu fiz o meu mestrado aqui na UFPE e não foi exatamente sobre isso, mas eu fiz esse recorte na minha dissertação. E mostrava muito isso, assim, que a mulher, no discurso, tanto dos homens quanto das mulheres, engraçado, policiais, ela é muito valorizada nas coisas específicas que só uma mulher pode fazer. Por exemplo, não, é muito importante ter mulheres em operações, porque só quem pode revistar mulheres são policiais femininas. Então é sempre quando precisa, sabe? É muito importante porque tem uma tarefa que só você pode fazer. Mas aí eles sempre falam, não, eu acredito muito na capacidade das mulheres, mas veja, se tem uma briga aqui na rua, vai trocar tapa com um cara grande, como é que fica isso? Então é sempre nesse sentido do cuidado que tem com a colega. Aí eu dizia assim, mas não é a mesma prova, todo mundo não passou no mesmo concurso, todo mundo não fez a mesma, né? A polícia não dá outros meios de você conter um agressor que não seja a briga física ou pegar a arma, né? Tem os armamentos menos letais, como chamam, de gás de pimenta, enfim, de outras coisas que tem treinamento lá. Então, assim, tem muito esse discurso. Eu fiz uma pesquisa também na época, tinha pouquíssima mulher chefe, tem
tem muita mulher chefe assim, no patrimônio, na documentação, em trabalhos, assim, reproduz muito a cultura de outras profissões, que tem trabalhos de mulher e trabalhos de homem, né? Então, assim, você não vê, claro que tem, vai ter uma motociclista, a ex-diretora-geral da gente, eu acho que ela era pilota, inclusive, teve uma diretora-geral, mas foi assim, é uma na história da PRF inteira. Então você não vai ver muitas chefes operacionais, chefe de posto, chefe de delegacia. Então, nesse sentido, sim, não é um machismo que eu escutei já de colegas da PM, coisas assim inacreditáveis. Aí eu não sei se é uma herança da coisa militar, sabe? Eu não posso dizer porque eu não trabalho na instituição. Isso a gente não vê lá, essa coisa ostensiva, sabe? Mas no dia a dia, mas assim, no discurso você perguntar, não. A mulher é capaz de fazer tudo igual, não sei o quê, mas na prática você vai vendo que tem os nichos, assim. Mulher é muito bom, mas aqui para cuidar da documentação, para organizar o ambiente, para, né? E agora, assim, eu vejo assim, a polícia vem progredindo muito nesse sentido. Por exemplo, no meu primeiro dia da mulher, na PRF, eu ganhei um chocolate, uma flor e uma lixa de unha. E muito obrigado por embelezar o nosso ambiente de trabalho, vocês são, né, a delicadeza, larará, coisa e tal. Nesse ano, o Dia da Mulher foi, como a gente diz, não foi comemorado, ele foi registrado, né, porque não é um dia de comemoração de festa, é um dia de luta, com uma roda de conversa sobre assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, sobre relacionamentos abusivos, que você pensa que por ser policial, por ter uma arma, a mulher não vai sofrer isso em casa, sofre também, né? É incrível como sofre. Tem colega que já apanhou de marido, de companheiro. Então, assim, é uma situação, não tira a gente, o fato de ter uma arma, de ter uma autoridade, né, como as pessoas, não tira a gente de todos os problemas que as mulheres passam na sociedade, sabe? Mas eu acho que é uma instituição, assim, do que eu vejo das outras instituições de segurança pública, que pelo menos vem trabalhando para melhorar isso aí, sabe? O movimento, assim, a minha história no movimento é bem recente. Eu, na verdade, acompanhava pelas redes sociais. Tinha o grupo do Facebook, eu acompanhava tudo, eu me identificava, mas nunca tinha ido para os outros encontros, nunca tinha participado, não conhecia as pessoas, não. E aí no final do ano teve uma reunião aqui em Recife para pensar esse congresso. E aí Fabrício, que é de Goiás, que é colega meu, PRF, me convidou para ir assistir essa reunião. E aí, eu que não consigo ficar quieta, eu entrei como convidada para assistir, como ouvinte dessa reunião, e saí totalmente engajada com o movimento, querendo ajudar nessa organização do evento. A coisa do antifascismo tem uma discussão muito grande, se o nome não deveria ser um nome menos forte ou menos radical, vamos dizer assim, policiais pela democracia, que é, né, também, ou policiais progressistas, policiais, né? Somos todos progressistas, somos todos pela democracia. Mas a discussão, assim, eu acho que amenizar o nome chamaria mais colegas para junto. Nesse momento que o país está muito polarizado, né? Eu acho que o nome antifascismo é muito forte e termina no ideal, no ideário das pessoas, colocando a gente num lugar que parece extremo, sabe? Mas que não é extremo. E aí eu tenho que concordar com o argumento dos colegas que o antifascismo é porque, por exemplo, só dizer assim, policiais democráticos não era suficiente. Porque, afinal de contas, o momento político atual do Brasil, esse momento tão conservador, ele foi legitimado pelo processo democrático. Então, assim, mas que democracia é essa que a gente quer? É uma democracia formal, só da urna, ou é uma democracia que as pessoas realmente tenham condição de exercer quem são, né? De ter igualdade entre homens e mulheres, dos policiais LGBT poderem trabalhar nos seus serviços sem sofrerem preconceito.
de o policial se identificar como trabalhador, né, dessa coisa que até foi essa palestra de hoje, do policial entender que ele não é um super-herói, que ele não vai para a guerra, que a função dele é servir ao público, à população e não aos poderosos e ao governo. Então, assim, isso, assim, a gente acha que só a palavra democrática ou progressista não abarca isso tudo. Entendeu? O antifascismo tem muito a ver com o momento atual, que óbvio não é o fascismo italiano, não é o nazismo alemão, não é disso que a gente está falando dos conceitos, né, dos princípios fascistas, dessa coisa do combate ao inimigo, de ver o outro como inimigo. A gente não concorda com isso, do extermínio do inimigo. E essa lógica perpassa a guerra contra as drogas, né? Por exemplo, é uma guerra, a palavra guerra do combate. Se você for estudar um pouco, se você for para a sociologia, para Durkheim, você vai lembrar que assim, o crime ou a violência, ela faz parte de toda a sociedade. Nunca vai existir uma sociedade nenhuma onde todas as leis vão ser cumpridas. Onde tem uma lei, tem alguém descumprindo aquela lei, né? Então, a forma de você gerir isso e combater isso tem várias formas. E a forma que a gente não concorda é exatamente a forma que eu acho que o atual governo, né, que é de eliminar esse inimigo. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco existia um programa, o Pacto pela Vida, que ele era voltado para diminuir homicídios. E aí, enquanto ele era voltado para diminuir homicídios, o policial tinha, por exemplo, uma gratificação. Se não houver nenhuma morte aqui na nossa circunscrição, você ganha uma gratificação. E diminuiu muito o homicídio. Hoje a coisa mudou um pouco. Então a gratificação é, por exemplo, para quem pega droga. Quanto mais apreensão de droga, mais gratificação aquele policial recebe. Então isso gera E aí veja, aí vai ter mais batida, vai ter mais confronto, vai ter mais morte. Isso inverte a lógica, né? Completamente. Isso abre espaço, inclusive, para corrupções, para plantar uma droga, alguma coisa, né? Então, assim, é a lógica mesmo do sistema. É pegar essa lógica militar do extermínio do inimigo e trazer para a segurança pública. Isso a gente não concorda. A gente acha que a segurança pública tem que ter uma lógica de servir a população, de proteger as pessoas, né? De evitar que as pessoas morram, de evitar que as pessoas sofram, de evitar que as pessoas... A lógica do combate à droga é perverso para todos os lados porque não resolve esse problema, né? Como eu estava dizendo, a polícia poderia investir em inteligência, em informações para desbaratinar as grandes redes. Mas ela não faz isso. Ela investe muito mais no combate corpo a corpo do policial da rua com o pequeno traficante. Então, tem aquele embate, morre o policial, morre o traficante. No outro dia, tem um novo policial naquela mesma função, um novo traficante naquela mesma função. A vida daquelas pessoas que morreram não vale absolutamente nada. O problema não está resolvido, continua exatamente igual, né? E aí o policial, eu acho que precisa começar a entender que a vida dele também não vale absolutamente nada para esse sistema, nessa lógica do extermínio do inimigo, sabe? E eu acho que essa é a grande dificuldade do policial se entender como um ser humano que vem da sociedade, como um trabalhador e não como super-herói que tem que salvar o mundo. E tem uma outra coisa também que eu acho interessante falar, que eu brinco assim, eu brinco não, é uma coisa séria, a polícia leva culpa pelo sistema inteiro. Porque quando tem uma manifestação de estudante, que a gente vê na televisão, a polícia descendo, né, o sarrafo nos estudantes, o comandante recebe uma ordem. Então aquilo ali é uma política de Estado, é uma política de governo. É o governador, é o secretário ligando e dizendo assim, desce o cacete, ou pode descer o cacete, ou lava minhas mãos, ou qualquer coisa desse tipo. Então se tivesse um comando dizendo,
não vai agredir ninguém, vocês vão só acompanhar essa manifestação para garantir a segurança dos manifestantes, que têm esse direito, né, de se manifestar, seria um outro tratamento. Então, assim, eu acho que, eu digo muito assim que a polícia, eu não estou justificando, mas é injustiçada porque é quem está de confronto direto, e é a população, obviamente, né, principalmente a população pobre, preta, que está em confronto diário com a polícia, porque é o que eu digo, assim, a minha relação com a polícia, mesmo antes de ser policial, era diferente, né? Eu sei o meu lugar de privilégio. Eu sou branca, classe média, então eu passo por um PM, eu digo boa tarde, boa noite, o PM me responde. Os meus amigos do morro têm uma outra relação, né? Eles relatam que eles passam de cabeça baixa e evitando o contato. Então, assim, a impressão que eu tenho da polícia não é a impressão que eles têm. É uma impressão completamente diferente. E nisso aí você vê que realmente todo o sistema é voltado para o racismo estrutural, né? É voltado realmente para encarcerar essa população, que é preta e é pobre, né? Então, assim, e os policiais de rua, né, que vão para o confronto, também são pretos e pobres. Então, são vidas pretas e pobres, matando pretos e pobres, e as pessoas não se dão conta de como o sistema estimula isso. Né, e seria, acho que uma das coisas que o movimento Policiais Antifascismo tenta fazer é isso, é chamar atenção para os policiais, né, o praça, o de rua, exatamente isso. Você não é um super-herói. Você não é um super-herói. Você não tem uma capa, um peito de ferro. Você é uma pessoa. Você está indo para um confronto que não é um confronto seu, é um confronto de um sistema, né? E a sua vida está em jogo ali. E não é que, mas o policial, mas tem o risco da profissão. Óbvio que você é policial, você sabe que tem o risco da profissão. Mas existem formas e formas de se combater um problema social ou criminal que não seja sempre com bala, né? Que não seja sempre com confronto. E é isso que eu acho que o grupo tem esse diferencial, que é pensar políticas públicas, pensar segurança pública como uma coisa muito mais ampla, né? Muito além de um problema de polícia, é um problema social, é um problema, enfim, de todos, né? Um problema de educação, um problema de cultura, e é muito complicado quando você vê esse desmonte da educação, da cultura, que não tem nem mais ministério agora, né? Da cultura. Então, assim, a cultura gera emprego, a cultura gera oportunidade, a cultura tira pessoas, né, do ócio, tira os jovens do ócio. O grupo que se apresentou ontem aqui tem muito isso. O professor fala muito isso. Quando tem financiamento público, os jovens estão no projeto, estão aprendendo a tocar, estão tendo aulas de reforço, estão tendo lanche, estão tendo alimentação. E quando corta, eles ficam no ócio. Então alguns vão usar droga, outros vão traficar, outros vão fazer nada, outros vão ficar achando que a vida não tem... E mexe com tudo, entendeu? Mexe com tudo. Então... Eu acho que esse encontro é um momento histórico, como se falou muito ontem. Assim, acho que a gente talvez não tenha noção ainda da importância desse momento agora. Na verdade, ele é o primeiro congresso nacional, mas é o terceiro encontro do grupo. Como eu falei, como eu entrei há pouco tempo, eu não participei dos outros, mas os outros foram encontros mais internos para discutir as questões. Eu acho que esse congresso ele deu uma visibilidade. Eu acho que a gente conseguir trazer os políticos também, conseguir conclamar a esquerda, como a gente fala assim, a esquerda nunca se interessou muito pela polícia, pela segurança pública. Ficou aquela coisa assim, quando teve a reforma, quando teve a Constituição, teve reforma educacional, reforma de várias áreas, mas a segurança pública ficou esquecida. E a esquerda sempre nessa dinâmica de ver a polícia como autoritária, como excessiva, então nunca cuidou da polícia. Eu acho que o momento de ontem foi isso, a gente chamar os políticos e dizer assim, só vai mudar, só melhora se vocês tomarem alguma providência também. E ouvirem a gente também, né? Porque as políticas de segurança pública elas não podem ser feitas só pelos figurões e pelos superiores e pelos, enfim, delegados e oficiais, né? Precisa ouvir a categoria, precisa ouvir os problemas da categoria. A mesa de hoje foi muito importante também, eu acho que mostra como a polícia é uma categoria doente,
né? A quantidade de problema mental, assim, de depressão, de suicídio, as pessoas estão adoecendo, porque também o machismo mata dentro da polícia também. Os homens têm essa obrigação de serem, né, de serem heróis, de serem másculos, de enfrentarem qualquer coisa e não terem medo, e vão adoecendo e têm vergonha de falar. E quando a gente vê um colega, deu um tiro na cabeça porque não deu conta. Então eu acho que esse encontro está tratando de temas muito importantes. Eu acho que assim, o que eu espero é que a visibilidade que ele teve chegue na categoria, chegue nas pessoas, como eu até falei ontem também, que a agenda da segurança pública seja uma agenda de todas as pessoas. Eu acho que enquanto a sociedade não se apropriar disso e disser assim, eu quero não é só reclamar que está ruim, que está ruim, que está ruim. Eu quero uma segurança pública melhor e eu quero assim, eu quero assado, eu quero com essa política, eu quero com essa, sabe? Então eu acho que os políticos precisam se apropriar, os profissionais de todas as áreas precisam se apropriar. Segurança pública não é um problema de polícia, é um problema de todo mundo. Então eu acho que o encontro, eu acho que é isso, assim, a coisa que eu acho que vai ficar mais é essa visibilidade para esses temas tão importantes que eu acho que é um começo, né? Esse encontro eu acho que foi uma semente que está plantada aí de discussão e de unir também o campo progressista em cima disso, porque deixar de lado as diferenças dos partidos e pensar que é uma pauta mais importante, uma agenda pública mais importante e urgente, né? Urgente, porque as pessoas estão morrendo, os policiais estão morrendo, a juventude negra está morrendo e assim, algo precisa ser feito. E a ideia, eu acho, desse congresso é começar a pensar em como fazer, o que fazer e como fazer isso. Eu acho que é um pouco por aí. Perfeito. Muito bom. Pronto? Ai, gente. Eu gosto de conversar, eu odeio ser filmada, odeio, minha gente.